Olá, mais uma vez o programa Gente Legal no ar e hoje com o quadro Estudos Bíblicos com Luiz Fontes. Luiz, prazer mais uma vez aqui. Para mim também, Paulo, é sempre uma honra estar com você, com cada um dos telespectadores. Esperamos que este seja um programa abençoado. Muito abençoado. Gente, hoje o tema promete. Olha só, o cristão perde a salvação? Ou seja, Luiz, salvo, uma vez salvo, salvo para sempre? Fala para nós, biblicamente, o que as palavras, as escrituras têm a nos dizer sobre esse assunto. Paulo e ouvintes, é importante sabermos o que é salvação. Salvação é uma dádiva de Deus. O cristão perde a salvação? Bom, vamos entender. Desde que ele receba essa salvação, pela fé e se torne nesta salvação uma nova criatura, um filho de Deus. Porque um ponto importante é nós sabermos que o objetivo da salvação não é o perdão dos pecados. O perdão dos pecados é o primeiro degrau da salvação. Sim. E o propósito máximo elevado desta salvação é que nós nos tornemos filhos de Deus. A pergunta que eu faço dentro dessa é: se você se torna salvo pela fé, e você se torna um filho de Deus, filho é uma posição que você perde? Vamos usar um exemplo bíblico para que nós venhamos, no pouco tempo que temos aqui, responder isso. O filho pródigo em Lucas capítulo 15, ele deixou a casa do pai. Sim. Ele afundou-se nos seus pecados. Sim. Depois ele retorna para a casa do pai. Ele não queria retornar como filho, ele queria retornar como um jornaleiro. Sim. O pai dele, quando ele chegou, ele confessou para o pai e disse que queria ser um dos jornaleiros. O pai não recebeu ele como jornaleiro. O pai recebeu ele como filho. O pai disse assim para o seu servo: trazei o bezerro cevado. Esse artigo "o" aqui é importante, que significa que desde que aquele filho saiu, aquele bezerro já havia sido preparado para aquele filho. Porque filho é uma posição que você não perde. Agora, um ponto adicional dentro disso. Muito daquilo que nós entendemos como salvação na vida de pessoas é uma experiência religiosa, é uma experiência psicológica, mas não é uma experiência espiritual. É uma salvação que não tem realidade espiritual. A salvação que tem realidade espiritual é a salvação que tem o novo nascimento. A Bíblia diz sobre o novo nascimento. Se você nasceu de novo, você morreu para este mundo, você vive em novidade de vida, como está em Romanos capítulo 6. Aquele que não vive mais do governo do pecado, do governo da carne, ainda um cristão salvo peca? Claro, ainda estamos no corpo dessa carne, suscetível ao pecado. Mas o pecado não é mais senhor da nossa vida. O senhor da nossa vida é Cristo. É a obra da cruz, é o seu sangue, a sua palavra, é o seu espírito. Um cristão que recebeu Cristo, recebeu o Espírito Santo, recebeu a palavra, ele pode, como filho pródigo, ele pode até deixar a casa do pai. Mas ele sabe que só há um lugar para ele, a casa do pai. Então, para mim, até onde consigo ver na palavra de Deus, salvação é um dom eterno. Agora sim, existe salvação psicológica, salvação religiosa. As pessoas que têm esse tipo de salvação, não pode dizer que realmente nasceram de novo. Eu acho que o nosso tempo terminou, tá me dando um sinal aqui, não dá para ficar só nesse programa não. Eu vou deixar uma pergunta então para o próximo programa. Mas o telespectador deve estar falando em casa. Quer dizer que se eu aceitei a Jesus, eu sou salvo, salvo para sempre. E se eu me cometer, por exemplo, de matar uma pessoa, ou de cometer um adultério, eu mesmo assim estou garantido a minha salvação? Podemos ver isso no próximo programa. Então é isso que nós vamos falar daqui. No próximo programa você pode acessar também no YouTube e o nosso quadro no YouTube do programa Gente Legal com Estudos Bíblicos com Luiz Fontes. Obrigado, Luiz. Amém, obrigado. Vamos continuar com o programa e na semana que vem tem mais para você.